Uma, Jamais. em missa de corpo presente ou no virtual, amamos o professor. Aproveito até, Obrigado. professor, a gente guardou um trechinho, tá, da fala do Alexandre de Moraes para discutir com você. Bom. Agora há pouco a gente falava com a Elô, a gente destacou aqui algumas falas também, mas tem um trecho interessante. Quando o Alexandre de Moraes falou isso, eu até, assim, estava prestando atenção, mas sabe quando você dá até aquele hiperfoco, assim, na fala, quando ele fala pseudo-patriotas? Vamos assistir essa fala e a gente volta a conversar com o professor. Vamos lá. Age, repito, de maneira covarde e traiçoeira. Covarde porque esses brasileiros pseudo-patriotas encontram-se foragidos e escondidos fora do território nacional. Não tiveram coragem de continuar no território nacional. E traiçoeira, essas condutas, porque atuam por meio de atos hostis, mentirosos, derivados de negociações espúrias e criminosas, com a patente finalidade de obstrução à justiça. Aí ele está falando, né, professor, que tem uma organização criminosa atuando para submeter o Supremo Tribunal Federal ao crivo de um Estado estrangeiro. Muito importante também esse trecho. Muito. Eu assisti hoje tanto a fala do Alexandre de Moraes quanto a fala do Gilmar Mendes, do Luiz Roberto Barroso, do Jorge Messias, do Procurador-Geral da República, que foi muito breve. Eu achei absolutamente notável, Gabi, Chico, Juliano, porque eu achei que foram falas altivas, sem serem arrogantes, foram falas firmes, sem serem provocadoras. Mas o ministro Alexandre de Moraes, especialmente, eu acho que ele demonstrou a resposta que nós todos esperávamos que ele desse, que é justamente essa, Gabi. E eu fico feliz que você tenha destacado esse ponto, Gabi, essa parte da fala, porque, na verdade, se eu compreendi corretamente a estratégia discursiva e jurídica do ministro Alexandre de Moraes, ele se aproveitou da circunstância, da ação do Paulo Figueiredo Filho, do Eduardo Bolsonaro, do governo Trump, instigado por eles, para reforçar a tese do golpe no Brasil. Porque, em ambos os casos, há um fio comum. O fio comum é a estratégia golpista da extrema-direita, seja na Hungria, seja em El Salvador, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, a estratégia golpista é sempre a mesma. É desacreditar as instituições. É preciso enfraquecer as instituições, especialmente o judiciário, para então impor um executivo forte. Agora mesmo, ontem em El Salvador, o Nayib Bukele, o partido do Nayib Bukele, propôs uma emenda constitucional, não sei se vocês repercutiram isso hoje, ele propôs uma emenda constitucional para tornar a reeleição indefinida em El Salvador. Ele pode virar um imperador, ele pode ser eleito presidente 47 vezes, que, aliás, é o que deu origem à Revolução Mexicana. Em 1910, quando eclode a Revolução Mexicana, é porque havia um presidente chamado Porfirio Díaz, que foi responsável pela modernização do México, era um positivista empedernido, e ele não saía do poder. Ele se reelegia, se reelegia, se reelegia, e o mote inicial da Revolução é que o Porfirio Díaz não podia se reeleger de novo. O Nayib Bukele está revivendo o Porfirio Díaz no século XXI. Então essa fala do ministro Alexandre de Moraes, ele faz uma equivalência. Por isso ele disse, a estratégia golpista é a mesma. Tanto no Brasil quanto fora do Brasil, do que se trata é de desacreditar as instituições. E hoje eu tenho a impressão que o Supremo Tribunal Federal subiu no conceito do povo brasileiro. Não daqueles 30%, 35% que, como Juliano e a Heloísa diziam muito bem, são reféns de uma profunda dissonância cognitiva. Mas para o restante da sociedade brasileira, eu acho que hoje nós todos vamos dormir mais altivos e considerando a soberania nacional como um valor muito mais importante do que uma semana atrás. Excelente, professor, sempre atento também a essas falas, né, e a como o judiciário tem sido alvo da extrema-direita. Tem uma questão aí, professor, ontem a gente trouxe para quem acompanhou atentamente aqui, a gente tem até o recorte nas redes sociais, recomendo que as pessoas assistam a fala do professor comparando ali as relações entre o Donald Trump e o Elvis Presley, enfim, hoje ele vai fazer um paralelo
entre o Alexandre de Moraes, justamente, que a gente falava agora dele, com o Carlos Drummond de Andrade. Professor, tem até, a gente já trouxe aqui o poema Hino Nacional, vou ler aqui o trechinho, o senhor prefere primeiro fazer a introdução e depois a gente lê o trecho? Não, vou deixar quero seu escutar, critério. Gabi, você lê super bem, quero escutar você lendo, por favor. Então tá bom, então a gente vai trazer esse trechinho aqui, que é uma resposta para uma pergunta que o Drummond deixou no ar lá em 1934 nesse poema. Então vamos lá, abre aspas para o Carlos Drummond de Andrade no poema Hino Nacional. Precisamos esquecer o Brasil. Tão majestoso, tão sem limites, tão despropositado, ele quer repousar de nossos terríveis carinhos. O Brasil não nos quer, está farto de nós. Nosso Brasil é no outro mundo, este não é o Brasil. Nenhum Brasil existe. E acaso existirão os brasileiros? Fecha aspas. Vou passar a palavra para o professor que Muito vai bem, nos Gabi, ajudar muito nessa bem, Gabi. reflexão. Nossa, eu fiquei comovido com a sua leitura, Gabi. Esse Imagina, poema professor, é um não poema chega que nem perto da sua. Não, esse poema me acompanha há pelo menos 20 anos. Há alguns textos que eu passo a vida inteira lendo e um dia eu talvez entenda, mas o bom mesmo da poesia e da literatura é não entender nada, não é, Chico? O bom é não entender, Exatamente. porque você continua lendo. Deixar o A cabeça mistério. fica fritando, né? Essa que é a parte boa. Foi que nem ontem, eu finalmente consegui colocar em palavras uma ideia que me acompanhava há muito tempo, do Elvis Presley, do Trump. Vamos lá, Gabi. Esse poema é de um livro chamado Brejo das Almas, que foi publicado em 1934. O poema inteiro é uma paródia, uma sátira do tipo de discurso do Por que me ufano do meu país, que é o título de um livro de 1900, na passagem do 19 para o 20, do Conde Afonso Celso. E o livro é assim: Por que me ufano do meu país? Ele fala: porque nossas paisagens são incomparáveis, porque nosso povo é alegre, porque não temos terremoto, porque não temos maremoto, porque Deus nos deu esta natureza. E esse discurso ufanista, que sempre tem um problema, Gabi, gravíssimo nesse discurso, que já está lá na Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, que nós falamos disso ontem, não é? Que não tem povo. Onde é que está o povo? Onde estão os brasileiros nesses discursos eternamente ufanistas? E o Drummond termina, então, de uma maneira muito dura. Ele diz assim, olha, o Brasil não nos quer, está farto de nós. Nosso Brasil é no outro mundo. Este não é o Brasil, nenhum Brasil existe. E você poderia parar aqui e pensar, entendo. O Carlos Drummond de Andrade está fazendo uma crítica ao Brasil oficial, ao Brasil formal, ao Brasil oficioso dos discursos vazios de políticos como os bolsonaristas. Então, claro, nenhum Brasil existe, mas haveria um Brasil profundo, um Brasil verdadeiro, autêntico, intrínseco, orgânico, que seria o povo. Aí vem a pergunta dura, Gabi, feita em 1934. Talvez só hoje nós tenhamos condições de responder. Ou seja, 91 anos depois. E nós tivemos que esperar 91 anos, Juliano, Chico, porque nós não tínhamos coragem de encarar a radicalidade da pergunta. Porque para ver brasileiro não basta 220 milhões de pessoas no mesmo território. Para ver brasileira, é preciso que haja um projeto comum. É preciso que haja o que Machado de Assis definia em 1873, um certo sentimento íntimo, que é individual e também é coletivo, é meu, e é meu porque é nosso. Então não existem brasileiros também. Se não há brasileiros, então não há esperança alguma, porque não há promessa de povo possível. E acaso existirão os brasileiros? Gabi, eu acho que hoje nós podemos responder. Sim, há brasileiros. Somos todos nós que sabemos, para recuperar outra citação do ministro Alexandre de Moraes, que a soberania nacional é uma coisa bela, desde que seja soberana e nacional, que é a crônica do Machado de Assis, que nós comentamos na sexta-feira passada, que o ministro voltou a citar hoje. Então, há brasileiros, Gabi. Brasileiros, não porque concordamos em tudo. Não. Divergimos. Somos diferentes, mas temos um projeto comum. O projeto comum é que no seio desta diferença reside a unidade fundamental. Nós somos altivos, nós somos brasileiros, somos brasileiras, nós respeitamos a nossa soberania, nós não somos lambipotas, lambisporas, nós não somos servilões, em nenhuma circunstância nós somos traidores da pátria. Há brasileiros, Gabi, somos nós. E temos uma tarefa fundamental hoje em dia,
que é de maneira definitiva colar na testa de Eduardo Bolsonaro, de Jair Messias Bolsonaro, do clã Bolsonaro, de Nicolas Ferreira, de Damares Alves, de Tarcísio de Freitas, de Ronaldo Caiado, de Romeu Zema, de Ratinho Júnior, colar na testa deles um carimbo indelével, traidores da pátria. Eles, Gabi, não são brasileiros. 91 anos depois, nós podemos finalmente responder ao Carlos Drummond de Andrade. Por isso que a poesia é tão forte, Gabi, por isso que a arte é tão potente, porque a tarefa da poesia, do poeta, a tarefa de um escritor, de um cronista brilhante como o Chico Sá, não é oferecer respostas. A tarefa é nos ajudar a formular perguntas que, de outra forma, nós não seríamos sequer capazes de conceber. Então, finalmente, Gabi, 91 anos depois, nós podemos responder o Drummond. Há brasileiros, somos nós que respeitamos a soberania nacional. Sabe, Muito Chico, bem, a gente sempre se sente desafiado, né? Quando o professor começa a introduzir o assunto, a gente fala, gente, onde será que ele vai chegar? Mas E sempre surpreende. bela interpretação e bate, né, com essa reação de hoje do Supremo, que é uma reação mostrando que existem brasileiros, bate em cima dessa altivez, que tiveram até ministros que costumavam não ter esse tom, como o Barroso que você citou, Juliano. Que costuma andar ali num tom mais abaixo do que o discurso de hoje. Não costuma se exaltar com conceito nenhum, nem de pátria, nem de nada. Tem até uns votos meio estranhos quando diz respeito à classe trabalhadora, mas hoje ele falou bonito, falou como um brasileiro dessa linhagem aí citada pelo Castro Rocha. Eu acho que a gente está aprendendo aqui, né, professor, com esse processo todo nessas últimas semanas, que a soberania não é uma construção formal, não é a Carta Constitucional, a bandeira, o hino, os prédios lá na Praça dos Três Poderes em Brasília, mas que a soberania ela é uma construção permanente, né, que se faz mediante a relação com o outro, né? Então a soberania não são as forças armadas nas fronteiras ou o carimbo que a gente recebe quando sai ou quando quando entra ou quando sai de um país, mas essa relação que se estabelece na relação com o outro. E eu acho que nesses últimos dias esse sentimento de construção de um povo brasileiro, ele ficou muito mais forte, né? Independente das imensas desigualdades que existem no Brasil, regionais, raciais, de gênero, de classe. Nós conseguimos, a partir dessa construção da ideia de soberania, unir um povo, se não todo ele, porque as pesquisas mostram que há uma parte que se pretende mais bolsonarista que brasileiro, né? Ou mais anti-esquerda do que brasileiro, ou mais conservador do que brasileiro, mas há uma maioria que se vê como povo brasileiro e que se identifica como tal diante dessa agressão que nós estamos vivendo, né? Olha, eu só tenho... Isso. Vai lá, professor, pode concluir. Desculpa, posso fazer um comentário breve? Claro. Mas me corte, é que eu não estou vendo. Tá, mas me corte se for. Vamos lá. Juliano, acho que é um ponto importante. Eu creio que é possível projetar um cenário em que esse universo de 35% será em breve reduzido a 15%, no máximo 20%, que é a porcentagem que o Bolsonaro teve no pior momento da pandemia. Porque tem uma coisa que eu quero chamar a atenção nessa ideia do brasileiro. Se nós, para fazer curto, se nós pensarmos que entre 1945 e 1964, o partido que realmente vencia eleições era o PTB. Durante a ditadura militar, quando voltou a haver eleições, o MDB sistematicamente vencia a Arena, a tal ponto que a Arena o governo da ditadura precisou criar o governador biônico, o senador biônico, mudar o coeficiente eleitoral, porque as derrotas eram fragorosas da Arena para o MDB. Com a redemocratização, em 1985, nas 9 eleições presidenciais que houve, de Fernando Collor de Mello a Lula 3.0, o PT venceu 5, nas outras 4 ficou em segundo lugar. Quando o Partido Comunista Brasileiro foi legalizado em 1945, na Assembleia Constituinte de 46, o Partido Comunista teve uma bancada significativa, contando, por exemplo, com Jorge Amado. O Luiz Carlos Prestes foi eleito espontaneamente senador por vários estados, o que era possível na época. O que eu quero dizer com isso, Juliano, Chico e Gabi,
é que há um brasileiro, há um povo brasileiro à espera de um governo que se torne decididamente um governo de centro-esquerda, que adote medidas polêmicas e que podem levar ao conflito, mas que serão medidas fundamentais para que essa base de 35% do Bolsonaro se reduza ao seu número verdadeiro, que eu projeto como sendo por volta de 15%. Ou seja, Gabi, o povo brasileiro é muito melhor do que os políticos, é isso que eu quero dizer. Professor, eu só tenho a agradecer por a gente poder refletir sobre esse momento histórico que a gente está vivendo por meio da literatura, por meio da arte. É um privilégio ter o senhor aqui com a gente nessa sexta-feira. Muito obrigada. Um abraço grande. Muito obrigado. Bom fim de semana. Muito obrigado. Bom final de semana. Excelente, professor. Obrigado mais uma vez. A gente fica com a cabeça fritando, né?